aí, pronto para mais um despertar? Hoje a gente começa pelo arquétipo do baralho cigano com a carta número 1, o cavaleiro. Pensa nela como uma abertura de caminhos, mais a velocidade. Quando ele aparece, algo começa a se mover. O cavaleiro, ele não é só notícia, ele é um motor ligado. Ele descreve o arranque, o primeiro passo. Para fixar de um jeito bem didático, lembra de uma fase da sua vida em que de repente tudo começou a andar rápido. Sabe, mensagem chegando, convites surgindo, portas se abrindo. Essa é a sensação do cavaleiro. Se você quer reconhecer quando uma leitura está dizendo agora vai, essa é uma carta mais direta. Como ele é a primeira carta, o cavaleiro carrega a energia do número 1, o começo. É o Gênesis do oráculo, é a vibração pura do início. Eu gosto muito de resumir em 3 imagens: abertura, jornada e início. A abertura é algo novo se abrindo. A jornada é a metáfora de sair de casa. Você ainda nem viu a experiência completa, mas já sente aquela empolgação do primeiro passo. E o início é o arranque de um novo ciclo. Não confunda o início com uma constância. O cavaleiro ele fala do impulso inicial. Outras cartas é que sustentam a continuidade. É uma pergunta didática que melhora muito a leitura. E uma pergunta didática que melhora muito na leitura é: o que na vida está pedindo o primeiro passo agora? Para entender o cavaleiro de verdade, vale olhar o contexto histórico. Antes do automóvel, o cavalo era o transporte e a comunicação terrestre mais rápida que existia. Por isso, no baralho, ele representa movimento real, deslocamento físico, recados, notícias chegando, situação que não ficam estagnadas. A energia aqui não é passiva, ela é cinética. Sempre pergunte o que está acontecendo, sempre pergunte o que está se movendo aqui. É uma pessoa? É uma informação? É uma oportunidade ou é uma decisão? O que o cavaleiro aponta é a direção do fluxo. Pensa assim: quando chega uma mensagem que muda a rota do seu dia, isso é o cavaleiro na prática. Dentro dessas 36 cartas, o cavaleiro é associado a uma das maiores velocidades. Ele não fala de pausa, ele fala de continuidade. Não acontece em sequência sem estagnação. Ele tem intensidade, é uma carta ativa, que pede resposta, atitude, movimento. Quando ele aparece, ele costuma acelerar a tiragem inteira. Então, em vez de filosofar demais, seja objetiva. O que está chegando? E qual é o próximo passo? O importante é que a velocidade não é ansiedade. A carta ela pode ser muito saudável quando tem a direção. Em uma leitura, o cavaleiro não é apenas uma situação. Ele pode ser uma pessoa específica entrando nessa narrativa. Tradicionalmente, ele aparece como uma figura masculina, um homem chegando agora ou em breve. E qual é o papel dele? Ser o portador de novidades ou ser aquela pessoa que assume as rédeas, toma responsabilidade e faz as coisas andar. Mais do que gênero, leia a energia, iniciação, rapidez, presença, ação. Pergunte na leitura, ele chega trazendo o quê? Convite, notícias, pedido, oportunidades, cobranças, soluções. Isso deixa a interpretação muito mais precisa. No fator tempo, o cavaleiro costuma ser bem direto, imediatismo. Tem relatos de leituras em que falou no dia seguinte e realmente aconteceu. Uma regra prática bem usada aqui é de 1 até 3 dias. A previsão gira em torno de 1, 2 até 3 dias. E se a pergunta for prazo, muitas vezes a resposta é já. Use cronometragem com responsabilidade. Eu gosto de falar tendências e sempre confirmar pelo contexto e pelas cartas ao redor, porque cartas mais lentas podem segurar. Às vezes, o já do cavaleiro é a chave de ação. Depende do que você vai agir agora para destravar. No amor, o cavaleiro traz uma energia viril e ativa. Não é uma carta de contemplação, é conquista, aproximação, iniciativa, atitude. Ele fala de gana, aquela vontade intensa de fazer acontecer. E pode trazer um tom de posse, de impulsos sexuais fortes, atração física imediata. Muitas vezes a mensagem é simples. O outro te deseja ou alguém está chegando com intenções intensas. Diferente do desejo de vínculo, o cavaleiro pode trazer química e iniciativa, mas não garante profundidade. Isso acontece com cartas de estabilidade. Aqui é menos sobre prometer e mais sobre demonstrar. Como ele é uma carta de movimento, o cavaleiro destrava áreas da vida que estavam paradas. No trabalho, ele aponta oportunidades surgindo no horizonte e novidades profissionais a caminho. Em viagens, se a pergunta é: vou viajar? E ele tende a ser um grande sim.
No geral, fala de mudanças positivas e boas notícias chegando rapidamente. No profissional, no trabalho, o cavaleiro muitas vezes é um contato, entrevista, ligação, proposta, reuniões, algo que coloca a vida em marcha. Em projetos, ele pede o primeiro passo prático. Comece pequeno, mas comece hoje. O movimento gera clareza. Toda carta tem sombra. No cavaleiro, a sombra é o excesso de velocidade, a pressa. Quando ele aparece como alerta, pode falar de ansiedade, incapacidade de esperar o tempo natural das coisas e de sobrecarregar uma coisa em cima da outra. Também pode descrever uma pessoa que não dá pausa, está sempre correndo, assumindo responsabilidades demais. Aqui o conselho é ritmo. Nem tudo que anda rápido é saudável. Pergunte, isso tem direção ou é só urgência? Se a questão for importante, uma micropausa de 24 horas pode transformar pressa em estratégia. Aqui, para trazer uma leitura impecável, pensa numa tríade. Método, mais intuição, mais o significado. O método, qual tiragem você escolheu? Passado, presente e futuro? Conselho? Um perfil? Isso muda tudo. Intuição, o que você sente no momento da abertura? E o significado, a base teórica da carta, é o que a gente está estudando aqui. Então, antes de interpretar, declare a função da posição da sua carta. Exemplo, no futuro, o cavaleiro é algo que chega. No conselho, o cavaleiro é algo que move-se. No profissional, em vez de decolar, treine perguntas: quem chega? O que chega? Quando? Como isso se move? Para fixar, vamos ao resumo estratégico do cavaleiro. Palavras-chave são início, movimento, rapidez, novidade e muitas vezes uma figura masculina. No tempo, ele costuma ser imediato, de 1 a 3 dias. A polaridade ela é positiva e ativa. No amor, ele fala de desejo sexual, de conquista, chegada de um parceiro. E no conselho, movimente-se, mas cuidado com a ansiedade e com a falta de descanso. Transforme palavras-chave em frases completas, porque isso vira interpretação pronta. Por exemplo, uma novidade chega rápido e te coloca em movimento. E com isso a gente fecha o cavaleiro, o primeiro de 36 arquétipos. E olha que símbolo! Assim como essa carta, você também deu o primeiro passo na construção do seu conhecimento. Minha dica aqui é simples: mantenha o caderno de estudos atualizados e anote sua percepção, porque isso vira repertório real de leitura. Depois que algo começa a se mover, qual é a carta que mostra continuidade, estabilidade, base? No próximo vídeo eu vou te mostrar a próxima carta e como ela conversa com o cavaleiro na prática, para você interpretar com muito mais segurança. Se você quer evoluir de verdade no baralho cigano, fica comigo, porque a jornada começa agora.